Vamos lá então. Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 37. Você achou aí? Diz assim: quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Preste atenção nessa advertência. Salvem-se dessa geração perversa. Verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, nós estamos completamente rendidos à tua voz. Muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado por essa comunidade de fé. Eu oro por graça, eu oro por favor do Senhor sobre essa casa, que os meus irmãos continuem fluindo, avançando dentro do teu propósito, que a tua vontade se cumpra em suas vidas, em nome de Jesus. Amém, gente? Queridos, esse é um capítulo muito conhecido da Bíblia, não é? Se você é crente, muito provavelmente você já leu ele. E quando nós lemos Atos capítulo 2, nós nos prendemos muito em dois momentos específicos. Nós nos prendemos em derramar do Espírito no começo do capítulo, não é? Onde o Espírito foi derramado sobre o povo, ou nós nos prendemos no verso 42 em diante, que fala do estilo de vida que as pessoas passaram a viver. Mas esse pequeno trecho que nós acabamos de ler aqui, nos apresenta princípios importantíssimos. Lá no começo do capítulo, quando o Espírito vem, uma dúvida surge entre o povo, né? As pessoas viram todo aquele movimento, e o questionamento foi: o que está acontecendo com eles? Você já leu isso, né? Amém? O que está acontecendo com eles? Eles estão embriagados a essa hora do dia? E aí, então, Pedro se levanta com a proposta de trazer clareza sobre a dúvida das pessoas. Ele começa, então, a explicar o que estava acontecendo ali, que movimento era aquele. E esse trecho que nós acabamos de ler está dentro desse discurso de Pedro, trazendo clareza sobre o que estava acontecendo. Você está me acompanhando aqui? E aqui nós estamos vendo como que Pedro concluiu esse discurso, como que Pedro terminou. E a conclusão do discurso de Pedro gerou uma outra dúvida. A primeira dúvida é: o que está acontecendo com eles? Agora a segunda dúvida é: o que vai acontecer conosco? O que a gente tem que fazer? O que Pedro fez aqui, irmãos? Pedro tirou a atenção das pessoas de fora e trouxe a atenção das pessoas para si. Então a dúvida, o questionamento antes era: o que está acontecendo com eles? E agora o questionamento é: o que nós temos que fazer? Você está comigo aqui? Amém? Então aqui nós estamos vendo a conclusão desse discurso, a conclusão dessa pregação. O povo acabou de de presenciar, o povo acabou de testemunhar o grande derramar do Espírito. Então eles estão nessa tensão entre o que aconteceu com eles e o que vai acontecer conosco. Eles estão nesse lugar de tensão. E aí Pedro então traz uma instrução, e a conclusão dessa instrução de Pedro é: salvem-se dessa geração corrompida, ou salvem-se dessa geração perversa. Beleza? Essa advertência de Pedro, irmãos, ela deve ser vista como uma proposta. Ela não pode ser vista apenas como um conselho, mas como uma proposta. E essa proposta, ela ensina qual deveria ser a postura, qual deveria ser o tipo de vida de todos aqueles que presenciaram o derramar do Espírito Santo. É como se Pedro estivesse dizendo assim: vocês viram o que aconteceu, sim ou não? Sim.
Vocês viram que o Espírito foi derramado, sim ou não? Sim. A partir de agora, vocês precisam, então, viver de forma diferente. Porque a partir de agora, um tipo de comunidade totalmente diferente de tudo que vocês já viram até aqui está se formando. É isso que Pedro está dizendo para eles. Amém? Então, essa instrução de Pedro era para que houvesse em todo aquele que reconhecesse o senhorio de Jesus uma mudança de comunidade. Pedro estava propondo para todo aquele que recebesse a proposta do arrependimento, uma mudança de estilo de vida. Pedro está dizendo assim, ó, se vocês, a partir de agora, depois do o que vai acontecer conosco, entenderem e entrarem pela porta do arrependimento, vocês não podem mais viver como vocês viviam antes. Você está me entendendo até aqui? Amém, gente? Então, essa proposta de Pedro não tem a ver com mudar de relacionamentos. Ele não está dizendo assim, ó, a partir de agora, a partir do derramamento do Espírito, vocês não podem mais andar com quem vocês andavam antes. Não tem a ver com uma mudança de comportamento. Tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Tem a ver com a maneira de se viver. Irmãos, o que Pedro está ensinando é que ninguém que teve uma experiência com o Espírito Santo pode continuar vivendo o estilo de comunidade corrompida, ou um estilo de vida que se corrompeu. Todos aqueles que entendem que tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus, precisa manifestar na maneira como se vive essa mudança de vida. Você está aí? É isso que Pedro está propondo aqui. Não é? Então, todo aquele que passou pela porta do arrependimento teria que fazer parte de um novo tipo de comunidade. Então, Pedro está dizendo assim, ó, o que nós temos que fazer? Arrependam-se. E quando vocês se arrependerem, vocês serão batizados. E a partir do arrependimento e do batismo, a partir do arrependimento haverá o batismo e vocês receberão o dom do Espírito. E quando vocês se batizarem e receberem um dom do Espírito, vocês devem mudar a comunidade que vocês vivem. Vocês devem mudar o tipo de vida que vocês estão vivendo. Vocês estão aí? O pastor Luiz leu Mateus capítulo 28, e a proposta de Jesus em Mateus 28 é: vocês vão discipular as nações. E ele ensina o processo de discipulado. Tá, Jesus, como que nós vamos discipular as nações? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. O que o batismo faz? Só complementando o que o pastor nos ensinou aqui. O batismo, irmãos, nos coloca dentro de uma nova realidade. Jesus fala assim, ó, vocês vão discipular as nações. Tá, e como é que discipula? É sentando com uma apostila, ensinando um estudo? Não, é ensinando a viver dentro de uma nova ordem. É ensinando a obedecer o que eu ordenei. Por quê, irmãos? Porque lá no Éden, o pecado tira o homem não só do jardim. Lá no Éden, o pecado tira o homem da ordem. O que o pecado fez com o homem? Não arrancou só o homem de um lugar e levou para outro, não. O pecado tirou o homem de dentro de um mundo onde a ordem de Deus definiu o seu funcionamento. Porque o Éden é um mundo onde Deus fala e tudo naquele mundo acontece de acordo com o que Deus disse. Vocês estão entendendo isso? E o que o pecado fez? O pecado foi e tirou esse homem de lá. Então o pecado tira um homem de um mundo onde Deus fala e as coisas acontecem de acordo com a fala de Deus. Eu costumo dizer que o pecado trouxe vida para o velho homem. Deus falou assim, ó, no dia que você comer desse fruto, você morre. O homem comeu, sim ou não? Eu pergunto, ele morreu? Espiritualmente. Ele teve a sua natureza corrompida. E aí Deus fala assim, agora você vai ter que sair daqui. Daqui da onde? Desse ambiente. Você vai ter que sair da ordem. Por que ele tem que sair da ordem? Porque o homem caído não consegue viver dentro de um mundo onde Deus fala e ele tem que obedecer. Você entende isso? O homem caído não consegue viver num mundo onde é a fala de Deus que define como ele funciona. Então vamos lá. Olha qual foi o sentido.
O sentido foi, o homem vivia dentro do mundo onde Deus dizia e ele obedecia de acordo com o que Deus dizia. Ele cai, sim ou não? Depois que ele cai, Deus fala assim, agora você vai ter que sair desse mundo. Por quê? Porque o velho homem ganhou vida e o novo homem morreu. Qual é a proposta de Jesus do discipulado aqui? Você vai discipular. Qual é o objetivo final do discipulado? Ensinar a obedecer a ordem. E qual é a primeira coisa que tem que fazer para aquele homem entrar na ordem? É batizar. Por quê? Porque o que é o batismo? O batismo é mortificar o velho homem e trazer vida para o novo. Então, só vive dentro do novo mundo de Deus aquele que passou pelo batismo. Só vive dentro do mundo novo de Deus aquele que recebeu vida novamente no seu espírito. Por quê? Porque o homem caído não vive no mundo onde Deus ordena as coisas. Então, antes de, no processo de discipulado, introduzir o homem na ordem, tem que batizar. Porque o novo homem tem que vir para a vida. O velho homem tem que perder a vida. Então, Jesus está dizendo, vão para as nações e batizem, e discipulem. Mas a primeira coisa é batizar. Porque a primeira coisa que vocês têm que fazer, antes de introduzir o homem na ordem de Deus, é trazer o novo homem para a vida novamente. Porque o pecado matou ele lá no Éden. Vocês estão entendendo isso? Estou falando muito rápido ou está tranquilo? Então, a proposta para todo aquele que passou pela porta do arrependimento é fazer parte de uma nova comunidade. Ah, o tradutor. Tá bom. Eu estou vendo ele desesperado assim, olhando para cá. Tá jóia, foi mal. Então, a proposta para todo aquele que passou pela porta do arrependimento é que tem um novo tipo de comunidade. Tem um novo estilo de vida. Pastor, eu me arrependi. Essa proposta de Pedro de, o que eu faço agora? Arrependam-se. E todos aqueles que se arrependerem serão batizados e receberão o Espírito. Eu aceitei essa proposta. Eu passei pelo arrependimento. Como que você sabe disso? A pergunta que eu faço é, como você está vivendo agora? Se você está vivendo como você sempre viveu, é um sinal de que você ainda não passou pela porta do arrependimento. Porque a proposta para todos aqueles que passaram pela porta do arrependimento é, salvem-se dessa geração corrompida. Saiam desse tipo de vida que se corrompeu. Você está aí? Essa palavra geração, nesse texto, ela é a palavra geneia. Essa palavra geneia significa um grupo de pessoas ou um tipo de comunidade muito semelhante umas às outras nos seus dons, na sua ocupação e no seu caráter. Então, essa palavra geração, nesse texto, significa comunidade. Então, a proposta de Pedro, quando ele diz, livrem-se dessa geração corrompida, a proposta é, livrem-se desse tipo de comunidade que se corrompeu. Vocês estão entendendo isso? Então, a direção de Pedro é muito clara. Saiam do tipo de comunidade que se corrompeu e venham fazer parte do novo tipo de comunidade que foi formada a partir do arrependimento. Pedro está convocando o povo para transicionar de um tipo de comunidade corrompida para um tipo de comunidade que passou a existir a partir do arrependimento, a partir do derramar do Espírito. A proposta, irmãos, para aqueles que assumiram um compromisso com Cristo, porque quando surge o questionamento, o que faremos, e ele propõe, arrependam-se, ele está dizendo assim, antes disso tudo, ele fala assim no verso 36, ó, portanto, que todo Israel fique certo de que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está dizendo assim, esse que vocês lançaram na cruz, Deus o elevou na mais alta posição de autoridade. Pastor Luiz leu aqui Filipenses. Paulo fala sobre isso. Não é? O nome que está acima de todo o nome. Então Pedro fala assim, ó, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Amém. Glória a Deus. E agora ele está dizendo assim, o compromisso com esse Cristo
que vocês crucificaram, mas que Deus exaltou, é um compromisso também com esse novo tipo de comunidade que surge a partir do arrependimento. Você consegue entender isso? A proposta que Pedro está fazendo aqui é que todos aqueles que por meio do arrependimento assumissem um compromisso com Cristo, deveria também assumir um compromisso com a comunidade cristã denominada igreja. Nós estamos presenciando aqui o nascimento da igreja. Então, a igreja é essa realidade que se forma a partir do arrependimento. A igreja é essa ordem para a qual Jesus manda introduzir todo aquele que está sendo discipulado e que passou pelo batismo. Então, discipule as nações. Como que eu faço isso, Jesus? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a viver dentro da ordem. Ensine a obedecer tudo que eu ordenei. Essa ordem é a igreja. Amém? Então, não é possível, irmãos, nós assumirmos um compromisso com Cristo sem assumirmos um compromisso com a sua igreja. Não é possível. Ah, eu amo Jesus, o que eu não gosto é da igreja. Não, irmão, então você não gosta de Jesus. Então você não gosta de Jesus. Eu estive pregando no Mevan esses dias, eu estava falando lá. Quando você vê, por exemplo, Saulo na estrada de Damasco, o encontro de Saulo em Atos capítulo 9, irmãos, me mostra na Bíblia Saulo perseguindo Jesus. Você não vai encontrar. Em momento nenhum das Escrituras você vê Saulo perseguindo Jesus. Você vê Saulo apedrejando Estevão, você vê Saulo perseguindo Jesus, não. Mas você já observou como que Jesus aborda Saulo na estrada de Damasco? Ele fala assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? É isso que ele fala? Não, ele fala o quê? Por que você me persegue? Por que ele não fala assim: ô Saulo, você está perseguindo a minha igreja, cara? Maneira aí, calma. Não, ele fala assim: por que você está perseguindo a mim? Saulo poderia dizer assim: mas eu nunca te persegui, Senhor. Você deve estar enganado. Por que Jesus está falando dessa forma? Porque ele está nos ensinando, irmãos, que o que você faz para a igreja, você faz para ele. Ele está ensinando que Jesus e a igreja é uma coisa só. E o que Pedro está ensinando aqui é que o compromisso com Cristo é manifestado por meio do compromisso com a igreja. Então Pedro está dando uma instrução para que o povo deixasse aquela comunidade, deixasse aquela cultura corrompida pelo pecado e passasse a fazer parte de uma nova comunidade inaugurada pelo Cristo lá em Pentecostes. O que a gente tem que fazer? Vocês têm que fazer parte dessa nova comunidade. E a porta para entrar para essa comunidade é o arrependimento. E aqueles que se arrependerem serão batizados e receberão o dom do Espírito. Vocês estão me acompanhando aqui, irmãos? Nós estamos em uma edificação, em uma construção, tá? Então Pedro convoca o povo para sair desse tipo de vida velha, dessa comunidade velha, e entrar numa nova comunidade que estava sendo salva. Nós temos um grande problema. Nós até queremos acessar essa nova ordem de Deus. O problema é que a maioria das vezes que a gente quer acessar o mundo novo de Deus, a nova ordem de Deus, a gente quer trazer para dentro da nova ordem de Deus a nossa vida velha. Aí aqui é um problema. Quando você olha na Bíblia, por exemplo, o que Noé fazia antes de ser chamado para construir a arca? Noé mexia com terra, né? Noé era um agricultor. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele era um agricultor. Deus chama Noé, um agricultor, para fazer um trabalho de marceneiro, de carpintaria. Ele deixa de ser um agricultor e vai trabalhar com madeira construindo arca. Noé, você sabe a história, termina de construir a arca, faz tudo do jeito que Deus falou. A arca cumpre o seu propósito, o dilúvio passa, Noé então estaciona a arca, né? Faz uma balizazinha ali, encostou, achou uma vaguinha do crente, né? Dizimista. Os meus filhos, quando a gente chega num lugar assim que não tem muita vaga, eles falam assim: ô Deus, cadê a vaga do crente dizimista fiel? Pai, você dizimou esse mês porque não está achando vaga? Ah, Jesus.
Saudades dos meus filhos. Então vamos lá. Aí Noé para a arca ali, ele desce. Qual é a primeira coisa que Noé faz? Noé levanta um altar. Depois que Noé levanta o altar, irmão, vamos lá. Quando Noé está dentro da arca, ele ele solta uma pomba. E depois de algumas vezes que ele solta a pomba volta com um galho de oliveira no bico. Deus está comunicando algo para Noé. O que Deus está comunicando para Noé? Noé, presta atenção, eu estou fazendo o mundo de novo. Eu estou fazendo um mundo novo. Calma. Noé para a arca, desce e acessa esse mundo novo de Deus. A primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Depois ele faz o quê? Depois ele planta uma vinha. O que Noé volta a fazer? Noé entra no mundo novo, mas ele vai viver a vida velha. Ele volta a fazer o que ele fazia antes de ser chamado por Deus. O que acontece com a vinha? Ela deu errado? Sim ou não? Ela deu certo. Ela deu fruto. E o fruto da vinha embebedou Noé. Geralmente é assim. A gente quer acessar o mundo novo, mas a gente quer trazer para dentro do mundo novo a vida velha. Aí a gente tem um problema. O problema maior ainda não é quando isso dá errado. O problema maior ainda é quando isso dá certo. Aí a gente se embriaga. Irmão, Davi não caiu quando era um pastorzinho de ovelha que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi caiu quando era um rei, tinha tudo à sua disposição. Você consegue entender isso? Então a proposta de Pedro é: saiam da vida velha, acessem a nova comunidade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então precisamos fortalecer o nosso senso de pertencimento. Entenda uma coisa: você pertence a uma nova comunidade denominada igreja. A igreja é a nova realidade de Deus. Você pode relacionar com todo mundo, mas você pertence à comunidade que foi desenvolvida a partir do arrependimento. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mais me relacionar com o meu parente que não é crente, com meus irmãos? Não, você pode relacionar com quem você quiser. Mas que o senso de pertencimento cresça dentro de você. Você relaciona com todo mundo, mas você pertence a um tipo de comunidade que é diferente. Por isso, quando está todo mundo desesperado lá fora, você está em paz aqui dentro. Por isso, quando está todo mundo fazendo de um jeito, você está fazendo de outro. Porque você não faz parte da comunidade corrompida. Por isso, quando lá no seu trabalho, todo mundo dá um jeitinho para resolver as coisas, você não faz isso. Porque você não faz parte do tipo de comunidade corrompida. Você consegue entender isso? Eu estou falando de um estilo de vida comprometido com o arrependimento. Amém, gente? Então, a igreja de Jesus é o povo de Deus que vive a partir do arrependimento. Ah, eu caí. Passe pela porta do arrependimento. E retome a vida da igreja. Porque a primeira coisa que a gente faz, eu não sei se isso não acontece aqui, isso acontece lá no Brasil. Mas especificamente ali no Nordeste, ali no Maranhão, ali em São Luís. Primeira coisa que geralmente a gente faz quando cai, o que é? É se distanciar da vida comunitária. Sim ou não? A gente inventa uma desculpa para se distanciar da vida comunitária. A gente geralmente, irmãos, quando cai, a gente quer se isolar. Não é? Irmãos, quando você cai, a postura correta é passar pela porta do arrependimento e voltar a viver o tipo de comunidade que foi gerada a partir do arrependimento. Amém? Então, entendido aqui o apelo de Pedro, salva-se dessa geração corrompida, beleza? Agora, se nós continuarmos a olhar para o texto, nós vamos ver que houve uma resposta para esse apelo. O povo correspondeu ao apelo. Então você imagina Pedro pregando, trava-língua, né? Pedro pregando. E aí ele está falando, falando de tudo que aconteceu. Ó, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo e tal. E o povo fala assim, gente, um temor tomou conta do ambiente, aquela multidão. E aí o povo fala assim, a gente tem que fazer o quê? Vocês têm que se arrepender. E aí quando vocês se arrependerem, vocês serão batizados e vocês receberão o dom do Espírito. O texto diz, irmãos, que um grande número de pessoas aceitaram a proposta. Eles aceitaram a palavra.
Então, se a proposta de Pedro diz que quem se arrependesse seria batizado e receberia o dom do Espírito, o texto diz que aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram a proposta, logo, 3.000 pessoas foram batizadas e 3.000 pessoas receberam o dom do Espírito. Entendido até aqui? O que foi que aconteceu? Houve um acréscimo no número de membros daquela comunidade local. Então, houve um acréscimo ali de aproximadamente 26 vezes. O povo saiu de 120 pessoas para 3.120 depois de uma pregação. Imagina, nós estamos aqui, nós somos 120 pessoas. E de repente entra 3.000 pessoas aqui dentro. Imagina que doideira. Então, de acordo com a promessa de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas e 3.000 pessoas tiveram a experiência com o Espírito. Eles corresponderam à proposta. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? Irmão, quando eu falo assim, ó, nós tivemos uma reunião e 3.000 pessoas receberam o dom do Espírito. Como você imagina essa reunião? Fogo. Sim ou não? Vamos interagir. Deixa eu falar sozinho, não. Você imagina sapateado, não é? Você imagina os caras entregando uma pizzazinha. Você imagina um manto, é ou não é? Mas quando eu olho para esse texto, não é isso que eu vejo. 3.000 pessoas foram batizadas. Irmão, uma pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, segundo os nossos padrões, faz barulho. Imagina 3.000. Aquela confusão, o nego falando de língua, e sapateando. Mas quando eu olho para o texto, 3.000 pessoas receberam o perdão pelo arrependimento, foram batizados, receberam o Espírito. E eu não vejo aqui nenhum aparente sinal sobrenatural. Nenhum. Pelo menos aqui Lucas não menciona no texto. Não é? Nenhum fenômeno parecido com vento, fogo, língua, isso foi lá no começo do capítulo. Aqui não. Lá no começo do capítulo, o Espírito veio, era a língua repartida como de fogo, e nego falando em língua. Aqui, não teve isso. O que aconteceu? Irmãos, não houve um grande mover. Não houve. As pessoas, elas simplesmente aceitaram o arrependimento, foram batizadas, receberam o dom do Espírito. E o que aconteceu depois disso? Verso 41 diz assim, ó, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Quantos aceitaram a mensagem? 3.000. Então eles foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Cara, foram batizados, receberam o Espírito e aí o fogo caiu. Não, o que foi que aconteceu depois? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio deles. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme as necessidades de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 3.000 pessoas aceitaram o arrependimento, foram batizados e receberam o dom do Espírito. E o que aconteceu? Eles passaram a viver de forma diferente. Simples assim. Simples assim. Ao receber o Espírito, irmãos, as pessoas não caíram, não ficaram inconscientes. Elas saíram e foram viver de forma diferente da forma como elas viviam até então. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, qual foi a maior evidência do derramado do Espírito? Qual foi a maior evidência de que, de fato, aquelas pessoas haviam se arrependido dos seus pecados? Uma mudança na maneira como elas viviam. Hoje parece que inverteu. Hoje a gente fala assim, cara, eu tive uma experiência com o Espírito. Como é que foi? O pastor botou a mão na minha cabeça, e eu sou continuista, tá? Eu creio demais no mover do Espírito. Demais, eu vivo por isso.
O Espírito é o meu principal professor. Jesus falou isso em João 14. Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Tudo que eu sei até hoje, eu aprendi principalmente com o Espírito de Deus. E com alguns irmãos que me ensinam. Creio demais. Mas hoje parece que inverteu o polo. Cara, eu tive uma experiência com o Espírito. Foi como foi? Eu estava lá no culto e uma pessoa olhou para mim e falou assim, ó, eu que te digo, vem cá, botou a mão, eu caí, chorei, babei, sapateei, morri. E aí depois? Não, depois eu levantei e fui ver do mesmo jeito. Voltei a mentir como eu mentia, voltei a enrolar como eu enrolava, voltei a trair como eu traía, voltei a xingar como eu xingava, voltei a fofocar como eu fofocava. Houve um mover, mas não mudou a vida. Aqui foi totalmente diferente. Não teve nenhuma aparente manifestação sobrenatural. Mas quando eles saíram do ambiente, eles foram viver de forma diferente. Então tem alguma coisa que não está batendo. Ou está errado aqui, ou está errado aqui. Vocês estão aí, irmãos? A maior evidência de que, de fato, eles tiveram uma experiência com o Espírito é a forma como eles passaram a viver a partir dali. Irmãos, o que a gente lê a partir dali é um novo estilo de vida dessa nova comunidade. O que nós lemos aqui foi o estilo de vida dessa nova comunidade que se formou a partir do arrependimento. Vocês estão aí? Então aqui você vê em uma das poucas ocasiões em que Lucas nos diz o que acontece depois que as pessoas se convertem. Depois que as pessoas, irmãos, passam pelo arrependimento. E aqui ele enfatiza elementos que são fundamentais da vida da igreja. Ele não fala de nenhuma realidade sobrenatural. Ele fala de uma vida comunitária. Que por meio dessa vida comunitária, Lucas mostra que muitas pessoas passaram a ser alcançadas. Então, qual era a evidência de que as pessoas tinham sido cheias do Espírito? De que as pessoas haviam se convertido? Eles se encontravam regularmente. Eles estavam juntos o tempo todo no pátio do templo, né, porque era um lugar amplo. Imagina, 3.120 pessoas para reunir. Não dá para sentar na sala de um irmão, né? Não, bora fazer uma mesa lá em casa. Bora, quantas pessoas são? 3.000. Faz um cafezinho lá para a gente rapidinho. Não, coisa pouca. Só um cafezinho para 3.000 pessoas. Imagina. Eles se encontravam regularmente. Eles oravam continuamente. Eles estavam firmados num ensino saudável. Eles partiam pão. Eles sustentavam os necessitados que haviam no meio deles. Bom, deixa eu dizer algo para você em amor. Você não pode dizer que é espiritual se você vive isolado da comunidade chamada igreja. A maior evidência da sua espiritualidade não é quando você vê o anjo. É quando você vê o próximo. A maior evidência da sua espiritualidade não é quando você vê o céu aberto. É quando você percebe o coração do outro fechado. A maior evidência da sua maturidade não é quando você olha para Deus e fala, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Mas é quando você tem coragem de olhar para o outro e dizer, irmão, vê aqui se há em mim algum caminho mau. Você pode analisar a minha vida? Você lembra daqueles leprosos que foram pedir para Jesus orar por eles? Jesus orou, irmão? Não, Jesus falou assim, vocês querem ser curados? Vão ali se apresentar para o sacerdote. Você acha que se Jesus tivesse orado, eles seriam curados? Muito provavelmente. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, tem lepras na sua vida, que não é você que vai dizer que está curado, é o outro que tem que analisar você. Então tem lepras na nossa vida que não se cura com oração, se cura com exposição. Tem áreas da sua vida que Deus não vai curar quando alguém orar, vai curar quando você confessar o pecado e dizer, rapaz, esse aqui é a minha lepra. Eu sou essa pessoa aqui, ó. Aqui, ó. Sou leproso. Porque muitos de nós estamos como Naamã, irmãos. Você já leu na Bíblia, né? Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Irmão, Naamã, ele tinha a confiança da principal pessoa da nação, que era o rei. E o rei não ia dar esse cargo para alguém que ele não confiava. A Bíblia diz que foi por causa de Naamã que os sírios não foram destruídos. Então Naamã tinha a confiança do rei e Naamã tinha o favor de Deus. Deus ia destruir o povo e por causa de Naamã ele não destruiu. Imagina, quero destruir essa cidade, mas eu olhei para o Luiz. Como que as pessoas iriam olhar para o Luiz?
Rapaz, foi por causa desse cara que a gente não foi destruído. Esse cara é o nosso herói. Sim ou não? Então Naamã tinha o favor de Deus, a admiração do povo e a confiança do rei. Perfeito. Sim ou não? Sim. Mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava a sua armadura e olhava no espelho, e aqui eu estou incluindo o espelho, né, que não tinha espelho, não era um herói que refletia no seu espelho, era um leproso. E assim somos muitos de nós, irmãos. Diante das pessoas, nós somos os heróis de guerra. Mas quando está só nós, que tira a armadura, irmão, só os nossos conhecem as nossas lepras. É por isso que hoje no Brasil, não tem aqui, só no Brasil, nós temos excelentes pregadores do Evangelho que são péssimos maridos para suas esposas. Porque a aparência é perfeita, mas a essência está corrompida. Alguém precisa ir lá e dizer assim, amigo, você está leproso. Não, não, é Deus ora, me abençoa. Não, não é Deus que vai fazer isso. É alguém que tem que tocar em você. Então, se você diz que é espiritual e se isola da comunidade, você é carnal. Você não é espiritual. Você não pode dizer que teve uma experiência com o Espírito de Deus, se você não tem vínculo com a comunidade local. Porque a maior evidência do derramado do Espírito é viver em comunidade. Aleluia. O que o Espírito fez? O Espírito transformou homens briguentos, irmão. Jesus, ele fala assim, gente, é o seguinte. Mateus, eu tô concluindo, tá, gente? Até o capítulo 16 de Mateus, você não vê Jesus dizer o que ele veio fazer. Até o capítulo 16, ele só fala quem ele era. Aí no capítulo 16 ele faz uma prova. Qual é a prova? Quem as pessoas lá fora dizem ser o filho do homem? Ah, é Jeremias, e vocês? Deixa eu ver se vocês vão passar na prova. Tu é o Cristo. Opa, pronto, entendi. Todo mundo respondeu? Não, só um. Um respondeu. Aí ele falou assim, opa, então a minha igreja pode ser edificada, é sobre esse entendimento que eu vou edificar a minha igreja. Irmão, se um aqui entender, a igreja pode ser edificada, não precisa todo mundo entender. Tem gente que não está nem sabendo do que eu estou falando aqui. E se um entender, é suficiente, um entender é suficiente. Quando Jesus viu que um entendeu, ele muda de assunto, ele já não fala mais quem ele era, agora ele vai começar a falar o que ele veio fazer. Aí depois que ele fala o que ele veio fazer, ele fala para onde ele vai. Eu vou para a cruz. Irmão, ele vira as costas, sai. Quando ele volta, os discípulos estão fazendo o quê? Brigando para ver quem era o maior. Por que eles estão brigando? Irmão, são espertos. Chegaram à conclusão, rapaz, ele vai para a cruz. Ele acabou de dizer que vai morrer. Alguém tem que assumir o lugar dele. Bora logo ver quem é o maior aqui. Jesus pega esses homens briguentos, transforma eles em discípulos fiéis. Homens incansáveis em sua generosidade. Homens incansáveis em seu cuidado um com o outro. Mas como que ele fez isso? Foi uma varinha de condão que veio e mudou todo mundo? Não. Foi por meio da vida comunitária. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Sabe por quê? Porque a igreja tem uma característica. E qual é a característica? Ela é formativa. O problema é que a gente transformou a igreja formativa em uma comunidade informativa. A gente acha que você vem para cá domingo, sábado, no caso aqui, né? Você vem para cá no sábado à noite, recebe uma informação e vai viver a sua vida. E isso não é igreja. Igreja te forma. Então, quando você pedir para Deus, por exemplo, Deus me dá paciência, Deus não vai mandar um anjo de noite na sua cama, tocar em você e você vai anoitecer, brabo, com raiva, impaciente, vai amanhecer com a maior paciência do mundo. Não existe, não é dessa forma. Quando você pede para Deus paciência, provavelmente Deus vai colocar perto de você alguém que vai gerar paciência na sua vida. Porque a comunidade forma. A comunidade é formativa. Você pode dizer amém, querido? É assim que funciona. Então ele transforma homens briguentos em discípulos fiéis. Olha só que coisa maravilhosa. Como que o texto termina, o verso 41? Termina com uma conversão em massa. 3.000 pessoas. Mas como que o texto termina no versículo 47? Termina em conversões contínuas. Presta atenção nisso. Irmãos, enquanto a pregação de Pedro resulta em muitos convertidos de uma vez só, a maneira como eles viviam, a vida da comunidade,
resultava em conversões contínuas. Então um homem chegou e pregou, 3.000 pessoas se converteram. Eles passaram a viver de forma organizada e diferente. Aí todos os dias se convertia gente. Todos os dias. Todos os dias. A maneira como eles passaram a viver depois da conversão era a principal estratégia de evangelismo da igreja. Irmão, eu não sei como que você vê isso, eu não sei como que acontece aqui, mas lá no Brasil a gente tem que inventar tanta coisa. A gente tem que inventar tanta coisa. A gente tem que ir para o sinal, e solta fumaça pela boca, e solta fogo, e faz malabarismo, e pinta a cara de palhaço, e vai para a praia. É inventar tanta coisa para atrair as pessoas. Eles só viviam. Não eram eles que atraíam, era Deus que acrescentava. Qual é a principal estratégia de evangelismo da igreja primitiva? Era a maneira como eles viviam. A maneira como eles viviam era tão saudável, era tão ajustada, que não era as pessoas que iam lá e olhavam e diziam assim, eu quero viver isso aí. Não, era Deus. Deus olhava e dizia assim, rapaz, esse povo está vivendo de forma saudável demais. Eu quero que todo mundo viva dessa forma, então eu vou acrescentar pessoas. Bom, você tem ideia do que é isso? Uma coisa somos nós inventarmos estratégias para atrair o povo, outra coisa é Deus acrescentar. É Deus dizer assim, é isso aí, é disso que eu estou falando. É isso aí que eu quero que as pessoas vivam. Quando eu leio esse texto, eu olho para a minha realidade e eu sempre me questiono. O questionamento que surge dentro de mim é, será que quando eu olho para a comunidade local, ou será que quando o Senhor olha para a nossa comunidade local, será que quando o Senhor olha para a forma como nós estamos edificando a sua igreja, Ele, o próprio Deus, se agradaria da forma como nós estamos fazendo igreja? Será se Ele se agradaria da maneira como nós estamos edificando a igreja, ao ponto de dizer assim, não, eu quero que mais pessoas vivam isso aí? Será, irmãos? Será se o nosso estilo de vida é tão consistente, é tão verdadeiro, que o próprio Deus deseja que outras pessoas vivam como nós estamos vivendo? Ou a gente está tendo que fazer muita força para convencer as pessoas de que a maneira como a gente vive é a maneira correta? Esse é um questionamento dentro de mim, eu queria externar ele para você. Você está entendendo isso? Então, irmãos, para a gente terminar. Os primeiros discípulos, eles se dedicavam a muitas coisas que nós não nos dedicamos hoje. Eles não se dedicavam em produzir grandes espetáculos espirituais, para atrair e para entreter espectadores. Não era esse o foco deles. O segredo dos nossos primeiros irmãos não estava nas suas programações. Não estavam nas programações que eles estavam envolvidos. O segredo estava na maneira como eles passaram a viver depois de serem alcançados pelo Espírito. Então, ao invés de promover eventos para atrair o povo, o que eles faziam? Eles apresentavam exposição bíblica. Eles chamavam ao arrependimento. Quantos estão entendendo isso? Eles chamavam a um novo tipo de comunidade. Sabe, a vida comum da igreja é a maneira mais eficaz de tornar o evangelho real. A vida comum da igreja é a maneira mais eficaz do evangelho se materializar. Como que eu vou ver isso aqui? É olhando para a maneira como nós vivemos. Então, igreja não é o que acontece aqui sábado à noite. Igreja é o que sobra depois que isso aqui termina. Eu queria deixar essa palavra com você nessa noite. Amém? E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Que essa comunidade se torne uma comunidade centrada no Evangelho de Cristo. Na pessoa do Cristo. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar e concluir? Pai, a minha oração nessa noite é
por favor do Senhor, é por graça do Senhor. Que os meus irmãos aqui entrem pela porta do arrependimento. Acessem essa nova realidade. Acessem essa nova realidade. Que os meus irmãos aqui possam adentrar, Senhor, dentro do mundo, da realidade onde o Senhor define como que as coisas acontecem. Eu oro pelos vínculos, Senhor, pelos vínculos nessa comunidade local. Que sejam vínculos de paz, como diz a tua palavra em Efésios 4. Vínculos de paz. Eu oro por vínculos de paz, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, pastor.